Olá, pessoal. Que bom ter vocês aqui novamente no podcast Líderes de Impacto. Já vou aproveitando para vocês, vou pedindo para vocês seguir, compartilhar, curtir, comentar, fazer tudo que tem direito, porque a gente precisa levar a palavra de transformação para as pessoas. Eu sou Inaraí Salles, estou de óculos, sou uma mulher parda de cabelos pretos, quase brancos, né? Estou com a camiseta cinza da Mulher Maravilha. Eu vou fazer a apresentação de todo mundo e depois vou apresentar você maravilhosa, Adriana Valadão, que está aqui com a gente, essa mulher poderosíssima, como diz o Flávio. Não tem como uma mulher não ser forte com o nome Valadão, né? E aí a gente vai começar um monte de perguntas, vamos saber a história dessa mulher incrível, a história de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, a mãe, a mulher, né? Que eu acho que vai ser, assim, transformador para todos nós. Dri, faz a sua apresentação e fala um pouquinho de como você está vestida também para a gente. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Meu nome é Adriana Valadão, né? Minha carreira começou na área de tecnologia. Eu brinco, eu comecei gostando de tecnologia, eu fui para a área comercial, comecei a gostar de dinheiro, não que eu não goste ainda, mas hoje eu gosto bastante de gente. Então, o negócio é lidar com gente. Eu tenho cabelo loiro, estou com óculos vermelho, estou toda com blusa rosa e uma calça bege. E é um prazer aqui estar com vocês hoje. Espero contribuir para que novos líderes nasçam a partir de hoje. E líderes de impacto, né, Adri? Com certeza. É isso que a gente quer para o mundo melhor através desses líderes. Fala aí, Flávio, como que você está? Oi, Inai, antes de mais nada, para explicar para nossa audiência por que a gente está se descrevendo, verdade, né? Porque essa explicar. foi uma pergunta. É correto a gente dizer para as pessoas com deficiência, o termo deficiência é adequado? Não. Qual é o termo correto? Que vai ser mais adequado para as pessoas especiais. Não com deficiência. Não com deficiência, não. Perfeito. Então, já aprendemos, né? Maravilha. Então, eu sou Flávio, estou aqui de camiseta preta, cabelo castanho, sou cor parda ou branco para alguns, usando galego, né? Galego de Blumenau, utilizando óculos estão com cor preta com detalhe vermelho. Exatamente. E sou eu aqui hoje, na presença da Valadão, que a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, sobre mudança na carreira, o momento certo de ir para uma área de empreendimento, para inovação, criar um novo negócio. E falar sobre inteligência artificial e outras coisas que são bastante interligadas até com o empreendedorismo, que é algo que a gente pode aproveitar o momento hoje, né? E agora é o Jorge. Nossa, maravilhoso. Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui, Iná, Adri, Flávio. Eu sou Jorge Luiz Cordenonce, estou aqui para poder colaborar nessa conversa que nós vamos ter aqui com a nossa poderosa Adri. Vai ser muito bacana aqui o nosso bate-papo de hoje. E assim, eu sou careca, tenho uma camiseta, estou usando nesse momento aqui uma camiseta preta, uma calça jeans, também uso óculos e tenho aqui uma barba que já está meio ralinha, mas está aqui comigo. Maravilhoso. Então vai ser muito bom estar com todos vocês juntos, se conectem para quem você conhece, indiquem, né, o nosso podcast Líderes de Impacto, que nós estamos aqui para ajudar você aí que está indeciso na sua carreira, ou que você que quer montar um negócio e não sabe por onde começar, preste atenção em tudo que vai rolar hoje na nossa conversa. Com certeza, isso vai ajudar muito a todos vocês. Bom, e vamos lá. Dri, conta um pouquinho de quem é a Valadão, como que você impacta a gente, como que você impacta os lugares que você passa. Conta um pouquinho de você. Eu acho que hoje, até brinquei, né, que hoje comecei gostando de tecnologia e hoje eu realmente valorizo muito as pessoas que realmente, não é a tecnologia que eu acho que vai mudar o mundo, são realmente as pessoas com o apoio de outras pessoas e com suporte da tecnologia. Então, eu acredito muito no desenvolvimento e na transformação das pessoas. Eu falo que as pessoas, quando passam pela minha vida, seja profissionalmente, seja de qualquer outra forma, seja uma amizade que passa ou que fica, elas têm que sair melhores do que elas entraram. Isso é, assim, é o meu propósito de vida. Sejam melhores profissionalmente, sejam empreendedoras já, ou sejam melhores como amiga, como pessoas.
Eu acho que é esse hoje o meu propósito. Então, hoje eu falo de tecnologia, que minha empresa é de base tecnológica, mas eu acho que a gente tem um propósito muito maior do que isso de impactar o mundo. E a sua empresa é do quê, Adri? Hoje, na verdade, eu tenho várias iniciativas, né? Mulher empreendedora. E, gente, é muito legal isso, porque a Adri é mãe solo, né, Adri? A Adri é mãe solo. A gente se conheceu no Summit o ano passado. Esse ano. E, foi esse ano. E foi muito, assim, a nossa conexão foi imediata, né, Adri? A Adri já me seguia no LinkedIn. E aí falou, eu te sigo no LinkedIn, que eu adoro o seu projeto e tal. E a Adriana, quando eu saí do Santander, quando eu fui demitida, no dia da minha demissão, ela foi a primeira pessoa que eu liguei e falei, Adri, eu acabei de ser demitida, eu preciso muito falar com você, quer almoçar comigo? E ela tinha trocado o dia na vida, achou que era uma sexta e ela achou que era sábado, né, Adri? E eu fui almoçar com a Adri, porque a Adri é uma mulher empreendedora, uma mãe solo como eu. E eu queria ouvir, né, o que uma mulher, que eu tinha acabado de conhecer, a gente tinha 2 dias de amizade, né, Adri? Exato. Podia me falar num dos dias mais transformadores da minha carreira, num dos dias mais transformadores da minha vida, como que ela podia me falar algo que falasse assim, vai dar bom, vai dar certo. E, cara, nós ficamos acho que 2 horas no restaurante conversando. Foi. E ela me mostrou que tinha vida fora do mundo corporativo, né, Adri? Exato. Na verdade, há vida. E a questão é que nós temos vários pilares na vida e às vezes a gente se apoia muito em um único pilar, que é o pilar carreira. E realmente o mundo corporativo, o empreendedorismo também nos sucumbe. Né? Se a gente deixar, eles exigem muito da gente, a gente esquece dos outros pilares, esquece do pilar mãe, do pilar amiga, do pilar filha, do pilar espiritual, do pilar de outros pilares que a gente pode construir ali em volta. Até porque se a gente perder a carreira, o que nos sobra? Não é? E eu estou vendo isso, várias pessoas estão sendo demitidas e ficam sem o único pilar que elas tinham. E elas não empreenderam. Ficam sem chão. Ficam sem chão. E aí ficam em depressão. E aí vem as várias doenças que acometem as pessoas. Eu até brinquei esses dias que eu fiz um evento no Sul, eu coloquei que nosso maior problema hoje é IA, que é a insônia e a ansiedade. Ela tá criativa igual você. Se a gente fosse pensar, esse equilíbrio, as pessoas têm o hábito de focar mais na carreira, dar o máximo na carreira, e depois, quando acontece alguma circunstância, ou perde o emprego, ou a empresa é obrigada a fazer um desligamento, elas ficam sem chão. Mas se a gente fosse analisar esse equilíbrio que você defende, ao mesmo tempo ele fortalece o pilar da carreira. Fortalece. Né? Porque você vai ter habilidades para lidar melhor com diversos desafios, quando você tem outros pilares que te dão garantia, que você se sente mais forte, né? Você tem mais segurança diante de diversas circunstâncias. Às vezes você tem condições de tomar uma decisão difícil, sabendo que aquela decisão pode gerar algum desafio, alguns afetos dentro da empresa, mas quando você está pautado em bons pilares, você tem esse poder de tomar decisões que muitas vezes podem desagradar. E naquele momento, ela tinha esquecido que ela tinha outros pilares. Ela tem um network fortíssimo, ela tem muitas amigas, né, e amigos, né, que com certeza iriam apoiá-la, assim como eu apoiei na hora. Eu lembro que ela me ligou, que eu não lembro o que eu estava fazendo. Eu falei, eu tô indo aí, eu tô indo aí, a gente se encontra em tal lugar, porque eu não vou deixar uma mulher dessa esquecer de quem ela é. Que ela tinha ali naquele momento, falava, Adri, eu sou Iná do Santa... Não é só, é muito pouco você se colocar numa caixa tão pequena que você é Iná que tem aquele cargo. Você está naquele cargo, você não é aquele cargo. É passageiro. É passageiro, não é? E na minha cabeça, mesmo eu hoje eu estou empreendendo em 1 ou 2 empresas, que não sei se no futuro eu vou vender essas empresas, eu estou empreendendo, eu sou CEO da Nojuma, eu sou CEO de uma outra empresa e também não me vê, eu não sou isso. Né, você não se apega? Não me apego. Eu acho que tudo é passageiro, tudo é construção e a gente tem que se desapegar. E no caso dela, ela tinha esquecido quem ela era. Ela tinha esquecido que ela já tinha um negócio praticamente, que ela estava tocando, que era Unidos. Ela tinha esquecido que ela tinha um network fortíssimo de pessoas que ela construiu no decorrer da vida e que ela podia se apoiar. Muitas amigas, eu tinha acabado de conhecê-la, mas eu já seguia há um bom tempo, já admirava o trabalho dela. Então, eu já sabia que ela tinha muitas amigas ali, que ela podia se apoiar. E ela tinha os filhos dela, com certeza não iam, né? Na época, todos os filhos dela já deram esse suporte para ela. Então, acho que as pessoas se esquecem que elas têm esses outros pilares
E quem não tem, aí que vem essa preocupação. Vamos desenvolvê-los? A gente não pode deixar a família de lado. A gente não pode deixar o casamento de lado. A gente pode deixar os pais de lado. Né? Esquecer e só se apoiar na carreira. E aí, quando você sai, o que você construiu? Você deixou todo o seu legado, ficou lá na empresa? Você não construiu mais nada? Com certeza não. Você tem família, você ainda tem tudo. Que legal. Dri, da forma como você está usando os pilares, me veio uma coisa aqui, gente, na minha cabeça, que é a roda da vida. E quando a gente está olhando a roda da vida, nós temos que olhar a vida sobre vários aspectos. Então, a roda da vida. Imaginem uma roda de bicicleta. Não tem aqueles raios todos? A roda ela é perfeita se a gente tiver todos aqueles raios direitinho, equilibrados, né? Para a gente ter uma roda forte. E você citou várias coisas aí, que a Iná começou o papo, aí também depois o Flávio colocou, que são as várias áreas que nós temos na nossa vida, né? Então, você tem lá a parte de relacionamento, família, você tem a parte profissional, você tem a parte financeira, você tem a carreira, você tem os estudos, tem tudo isso. E o que eu estou pensando aqui agora é a questão das mudanças que você fez até agora na sua vida. Como que você começou a sua vida profissional? Você teve ou não um sonho no começo? Depois, quando você se transformou e falou, não, agora eu vou empreender, vou fazer essa mudança. Como é que aconteceu tudo isso? Na verdade, eu sempre quis empreender, mas eu vim de uma família que é aquela coisa, né? Família de interior, meus pais realmente não têm muito estudo. E eu sou meus pais são de uma era que eles sonhavam com os filhos, queriam fazer carreira nas empresas, 20 anos, 30 anos na empresa, né? O normal era uma mulher casar, ter filho e ficar numa empresa a vida até inteira. Se aposentar. Num trabalho tranquilo que conseguisse atender as demandas da casa. Esse é o padrão que se esperava da gente, da minha geração, pelo menos. Né? E eu nunca quis me encaixar. Eu tentei. Eu fui concursada, né? Juro que eu tentei. Se foi concursada, tentou com força. Tentei, entendeu? E foi ótimo, porque minha filha era pequena. Eu tive minha filha com 21, 22 anos, né? Muito novinha. Então, eu era concursada na Unicamp, tive todo um suporte da Unicamp, que foi maravilhoso ter trabalhado lá. Então, naquele momento, foi melhor para mim. Mas eu queria entregar mais, eu queria fazer mais coisas. Né? E o ritmo lá era outro. O ritmo era, Adriana, por exemplo, se parasse o servidor lá, tudo bem, na minha época. E você sempre foi de tecnologia? Sempre fui de tecnologia. Então, eu fiz análise de sistemas na PUC, né? Então, para mim, aquilo eu queria fazer mais coisas e lá eu não vi essa oportunidade. Eu fui uma das primeiras desenvolvedoras web do país, para vocês terem ideia. Eu desenvolvia para a internet web desde 93, quando a internet nem era comercial no Brasil ainda. Eu desenvolvia na Unicamp. E por conta disso, eu comecei a ter convites, quando a internet ficou comercial, para trabalhar nas empresas. Então, eu fui trabalhar no primeiro provedor de internet do Brasil. Que legal. Mas eu ainda não tinha... Na época do Mandic, na época desse exatamente, nessa época. Eu trabalhei na DGLNet, que era uma empresa de Campinas, que foi um dos primeiros provedores do Brasil, né? E na época até eu entrei como desenvolvedora, depois eu quis ser gerente, não queriam me dar o cargo de gerente. E eu sempre fui de falar, não, se eu não for gerente aqui, eu vou ser gerente em outro lugar, você que decide. Eu vou ser gerente. Eu sempre fui de me colocar. E eu acho que a mulher tem um pouco disso. Ela tem muito essa questão de não se colocar e não falar o que ela quer. E às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tal oportunidade. Você já pediu? Você já foi lá e pediu a oportunidade? Porque às vezes a pessoa não sabe que você quer essa oportunidade, que você sonha com isso na sua vida. Né? E eu sou sempre disso, de compartilhar os meus sonhos com outras pessoas, porque as pessoas certas sempre vão aparecendo. Eu acho que esse lance que você está falando é super importante, né, Dri? Porque nós, mulheres, nós não temos o mesmo hábito de pedir, porque a gente acha que a gente ainda não está nesse lugar, né? A gente não merece. É o que a gente estava falando aqui antes da síndrome do impostor, né? E o lance da gente ver um cargo... pensar numa empresa e falar, cara, sou capaz de fazer, sou capaz de empreender. Eu acho que muito é de ousadia mesmo. Mas como conseguir essa ousadia, Dri? Que horas que você falou assim, cara, eu vou fazer isso aqui, vai dar certo? Eu acho que eu não tive muito essa criação de dar as caras. Minha mãe sempre... falta de opção, foi uma opção. Talvez, né? Talvez é como a gente estava conversando, o meio que a gente foi criado...
foi um meio de sobrevivência. Ou a gente tinha que ser duro, ou a gente não sobrevivia. Né? Os meninos bagunçavam a nossa vida, a gente tinha que colocar eles no lugarzinho deles. Eles faziam bullying com a gente não ia chorar com a nossa mãe. A gente batia neles, a gente resolvia assim, entendeu? Ai, que Nossa fofa. época. Isso é ótimo. Não que Já esteja entrava errado na hoje, não porrada. saiam batendo por aí. Mas o fato é que era outra geração. A gente já aprendia a se defender desde cedo e se posicionar nos lugares que a gente queria estar. Né? Então, eu queria andar de bicicleta com os meninos. Mas menina não anda de bicicleta com os meninos o dia inteiro. É. Eu andava, sabe? Eu ia jogar futebol, eu não me importava. Isso já vinha da... Não era nem da minha criação, né? era de mim. Era do meu DNA, era assim. Né? Mas eu vejo realmente que as mulheres, elas querem ter essa permissão. Elas não sabem que elas já têm essa permissão. Só faltam elas pedirem, se apropriarem disso. Falar, sim, eu mereço estar aqui. Se eu estou nessa mesa hoje, é porque eu mereço estar aqui. Agora você disse que você fez PUC, né? Análise de sistemas. Como é que você tomou a decisão de fazer essa faculdade? Como é que você chegou lá e falou, poxa, eu quero estudar aqui na PUC, quero fazer análise de sistemas? Na verdade, eu sempre fui muito boa em matemática. Eu sempre fui nerd. Eu sempre era aquela pessoa... Meu professor, para vocês terem ideia, na escola, ele me dava 10 e depois ele corrigia a prova. É sério, matemática. Ele dava 10 e depois ele corrigia a prova, porque ele sabia que eu tinha tirado 10. Eu sempre fui muito nerd. E aí eu ganhei uma bolsa para estudar tecnologia com 11 anos de idade. Que eu era a melhor aluna de matemática, eu ganhei essa bolsa quando eu estudava no SESI. E aí eu vi um mundo, eu falei, gente, tem um mundão aqui, além de andar de bicicleta e bater nos meninos na rua. Que legal! Né? Então tinha um mundão, além de pular corda, aquela coisa. Eu falava assim, gente, eu quero esse mundo, é aqui que eu quero estar. E aí eu descobri que tinha um curso de processamento de dados. Que meu pai, na época, nem sabia se ele podia pagar. E eu cismei que eu queria fazer esse curso, na época. Era um curso técnico? Era um curso técnico. Tá. E aí eu fiz o curso técnico de processamento de dados e vi que era ali. Na época, eu lembro que eram só 5 meninas na sala. Nossa. Então, para mim, a primeira vez que eu cheguei no colégio... E olha que eu não tinha muita vergonha, que eu sempre andei mesmo com os meninos. Mas eu fiquei 2 anos sem entrar na cantina. Porque só tinham 10 meninas no curso inteiro, assim. Então, a cantina era um lugar muito difícil pra gente entrar, pra gente passar. Mas a gente tinha que ter muita persistência para terminar um curso desse. Nós éramos minoria. Os meninos sempre falavam assim, vocês mulheres não vão conseguir estágio. Vocês mulheres vão desistir, porque aqui não é lugar de vocês. Eu ouvi muito Olha isso. que legal, né? Você só tirava 10 em matemática, eu só tirava 0. E a gente, as duas, é de tecnologia. Não importa. Não importa. Não, mas assim, eu quero ressaltar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, não, para ser de tecnologia, você tem que saber muito sim, matemática, você tem que saber... E, cara, não é isso. A tecnologia, ela é muito diversa. Você pode ter diversos talentos, né, Jorge? Eu vi essa história, quantas pessoas a gente pegou no caminho que não manjava de matemática, mas era muito boa com pessoa. Pau, nota vermelha. O Jorge já contou aqui que ele explodia todos os rádios, né? Tirava, tive que ter, ficava em recuperação em matemática. Nossa. Isso é bem legal. Essa diversidade... Muito ruim, mas aí você fez colégio técnico, mas depois do técnico, como é que você chegou na PUC? Então, aí eu consegui uma bolsa, né, para entrar na PUC. Fiz PUC e consegui estágio na Unicamp. Eu logo no primeiro ano eu já consegui estágio na Unicamp. E aí eu comecei a estagiar e depois no segundo ano eu passei no concurso. Você teve aula de inglês com Jansen, teve com aula de cálculo. Porque ele falava que a gente ia aprender a sorrir em inglês. Com Otávio, teve cálculo, álgebra, tudo. Foi que eu fiz também esse curso. Exatamente. Lá na PUC, análise de sistemas. Essa turma toda. Estevão, e teve aula com todos eles. Estevão eu não lembro, mas do Jansen é inesquecível. Jansen não tem como. Esse professor de inglês, E cálculo eu ia mal porque eu fiz colégio técnico, então tá vendo só? Eu já comecei a sofrer, porque eu fiz colégio técnico, eu não tive base em matemática boa, suficiente para ir para a faculdade. Sofri muito, viu, na faculdade, nessas coisas. Mas, em compensação, foi que me possibilitou depois entender que era o que eu gostava de fazer, né? E nessa época, eu já tinha... Eu não era tão empática como eu sou hoje. Você estava contando isso, né? Não dá nem para imaginar, porque você é tão querida, né? Pois é. Assim, o que aconteceu? Então,
sempre, todo lugar que eu trabalhei, por exemplo, eu entrei, né, na DGL, e aquilo que eu falei, eu quero tal cargo, eu vou conseguir tal cargo. Se não é eu não aqui, eu vou passava em embora. cima das pessoas, não maltratava nem nada, mas eu era muito incisiva nas coisas que eu queria. Primeiro né? você. Primeiro eu. Você acha que você era autoritária? Era, Adri. era um trator. É mesmo? Me chamavam de trator da Stefanini, né? É? E o que fez você mudar? Olha, eu acho que ter filho. Eu acho que ter filho e você vê que se você quer criar um filho melhor pro mundo, você tem que ser uma pessoa melhor. Não adianta sair atropelando. Como eu falei, às vezes eu entregava um projeto e depois passava recolhendo os corpos. Mas isso é legal ela trazer, sabe por quê? Porque isso é muito comum dentro das empresas. Ainda é. E as pessoas acham que elas não podem mudar, né? Que, não, eu sou assim e acabou, é o meu jeito e acabou. E não é isso. A gente consegue ir mudando, né, Adri? A gente consegue se transformando. Eu lembro que um feedback que eu tive, assim, há uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos isso, de um líder que foi comentar quem eu era para uma pessoa que é muito meu amigo. Ele chegou e falou para a pessoa, né? Falou, cara, a Iná é maravilhosa, ela é uma das minhas funcionárias mais top. Eu coloco ela em tudo que é enrascada, ela entrega, mas depois eu saio passando pano atrás porque vem o sangue fica jorrando. Cara, aquilo pra mim teve um impacto tão grande naquele comentário, porque a pessoa veio comentar comigo, né? Fulano falou que você é ótima, mas você é sangrenta. Que eu busquei treinamentos e eu busquei livros e busquei escutar como mudar isso. E é impressionante que eu mudei. Eu também. Mas é porque a gente buscou. A gente viu que a gente não estava sendo uma boa pessoa, né, que a gente não ia deixar um bom legado, porque o nosso legado não é só entregar projeto. Nosso legado não é só isso. É isso que eu quero deixar para o mundo, um monte de projeto entregue, que bacana, isso serve para o currículo. Como pessoa, como ser humano, o que eu queria? Era isso que eu queria para mim? Aí você começa a pensar, né? O que eu quero realmente como propósito de vida? É só entregou o projeto, que bacana, você é um profissional legal, você entrega, você tem essa competência. Mas a base do quê? A base da saúde ambiental das pessoas? Então, mas esse ponto que você colocou, eu acho que tem um monte de gente aqui que está nos assistindo agora que pode estar passando por isso, Adri. Pode estar passando por uma reflexão de vida, inclusive do ponto, poxa, eu estou fazendo aqui, meu estilo é trator, estou aqui trabalhando, tenho meu salário, etc., mas não estou fazendo as pessoas felizes. Se pudesse compartilhar um exemplo de uma situação que você passou e que foi aquela situação que te fez a pensar, poxa, está na hora de mudar. Qual foi o momento? Foi o dia que eu mandei uma pessoa para o hospital. Caramba. Ficou bem doente, Como foi isso? Foi assim, eu já tinha mudado, eu vi que a gente tinha muita dificuldade entre a área técnica e a área de negócio. Certo. Né? Eu era de fábrica de software, eu não me entendia com os vendedores que vendiam os projetos que eu não conseguia entregar depois. Enfim, e eu falei, vou estudar esse negócio de marketing. Porque não é possível que... Eles falavam assim, olha, Adriana, para a gente vender, a gente tem que contar umas mentirinhas pro cliente. Eu falava, não é possível que é assim. Eu vou estudar isso para ver se é desse jeito mesmo, que não é possível que seja assim. E fui estudar e aí eu acabei indo para a área de marketing mesmo, né? Marketing digital, foi a primeira pessoa de marketing digital da Sonda até. E aí, tinha um rapaz que já era de marketing lá. E eu lembro até hoje, assim, que ele fez um comentário que eu peguei ele conversando na cozinha, um comentário ruim a meu respeito. E eu falei, não, isso não vai ficar assim, não. E realmente, gente, eu comecei, assim, a atacar ele psicologicamente em doses homeopáticas, num ponto que ele ficou doente, foi parar no hospital e pediu demissão. E eu não sosseguei enquanto ele não pediu demissão. Eu falei, eu não posso ser desse jeito. Isso é horrível. Aí depois isso te doeu. Eu não vi, eu falei assim, nossa, consegui o que eu queria, tô feliz? Não. Não estou feliz, isso não me fez bem. Não fez bem pra ele, não fez bem pra mim, não fez bem pra empresa, todo mundo perdeu. Falei, que pessoa é essa que eu estou me tornando? Que lado negro é esse? Nossa, que coisa bonita isso, né, Adri? Você achou bonito? Não, de você se reconhecer. A bonita Não, transformação, de né? você se reconhecer, porque assim, é difícil essa honestidade. Pessoas eu conto essa história. E essa honestidade de você falar assim, cara, eu não quero ser essa pessoa. Não porque quero. a gente vê muitas pessoas que falam assim, eu quero melhorar, mas não melhora. Dá 2 minutos ela tá maltratando as pessoas de novo, né?
E você não, você se reconheceu naquilo e falou, cara, eu não quero mais ser essa pessoa. E se transformou mesmo, né? Foi, mas não foi tão simples, porque como você falou, eu tive que ler livros, em treinamentos, né? Como ser um ser humano melhor, como ser mais empática, como ouvir as pessoas, principalmente, como ouvir de forma verdadeira. Genuína, né? Genuína, sem querer impor minha opinião, que sempre fui muito positiva, sempre fui, eu quero, eu faço, eu aconteço. Não, vamos entender o outro lado. E também, eu acho que o curso de marketing que eu fiz foi muito bom. Te ajudou bastante? Muito, foi muito. Porque, no primeiro dia de aula, professor Adriana, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com RP, com BI, e ele falou, ninguém na sala entendeu o que você faz. Você não consegue se comunicar com as pessoas. Muito técnica. Ele acabou comigo. É muito técnico. Ele acabou comigo, né? Aí você pensou que você ia... Eu ia arrasar ali no outro ambiente, fora da minha bolha, né? Já levou uma pancada. Já levei ali e falei, gente... Onde eu estou? Onde eu estou? Eu estou no mundo real, na verdade, né? Eu estou no mundo real. Aí quando eu encarei o mundo real, que eu via que ninguém entendia o que eu falava, e que eu também não ligava muito o que os outros falavam, eu falei, tá tudo errado isso aqui. Se eu quero o que eu queria, se eu quero vender soluções de tecnologia, eu tenho que entender a dor do outro. Eu tenho que entender por quê, o que está fazendo ele comprar uma tecnologia, que problema ele quer resolver, né? E aí que eu comecei a ouvir mais as pessoas e ouvir genuinamente, porque às vezes a pessoa fala, eu quero um banco de dados. Não, você não quer um banco de dados. Qual que é a dor real que você está querendo resolver que você não me contou ainda? Você vê, né? Olha que legal. Ela começou em tecnologia, aí no meio da tecnologia ela fez marketing e inovação, né, Adri? Não, depois eu fiz MBA em inovação. Depois você fez outro MBA em inovação, né? Aí que mudança, olha isso. Não, e primeiro ela era de tech, depois ela resolveu vender tech. Ficava programando. Fazer marketing para vender tech fez concurso, largou o concurso, foi ser funcionária, largou ser funcionária e começou a empreender. Não, antes disso, quando eu decidi vender, não tinha curso de vendas para quem queria vender tecnologia. Aí eu fui na Softex em Campinas e vi se tinha algum curso lá. Olha, como faz pra gente vender tecnologia? Porque ninguém fala disso. Eu fiz o curso de pós em marketing, mas era muito voltado para varejo, né? E não se falava disso em 2000. 2000 não se falava isso. 2003, 2004, 2005, né? Teve um pouquinho depois do bug do milênio. Exato, depois do bug do milênio, ninguém falava, não tinha curso para isso. Aí eu fui na Softex Campinas perguntar se tinha alguém que fazia isso. Falaram, não, Adriana, mas a gente gostou de você. Você não quer criar um curso? Falei, gente, eu acabei de me formar em marketing, eu não sei se eu estou preparada. Não, você está preparada, vamos fazer um curso? Aí nós criamos um curso que eu fiquei 2-3 anos viajando pelo Brasil inteiro. Eu treinei mais de 450 startups. Não era startup, não chamava startup em 2004, 2005, né? Empresas de tecnologia. Ensinando as pessoas de alunos. Olha que agora, legal. é muito legal isso. Agora, nesse período da sua transformação, como a Iná, né, que diz, a Iná maravilhosa aqui com os livros dela, estudando, você também seguindo esse caminho, você teve ajuda de alguém? Você teve mentor ou mentora que te ajudou nessas mudanças? Não, eu acho que é por isso que eu demorei tanto para empreender. Hoje a gente não tem a rede de apoio que a gente tem tantas pessoas disponíveis para ajudar. A gente não tinha, né? Não tinha. Agora a gente tem. Agora tem. E na época era eu sozinha desbravando o mundo. E encontrando pessoas que me ajudavam durante algum tempo, né? Então, por exemplo, eu não tive apoio da família. Eu queria dar curso. Não, Deus, você não vai largar emprego e ficar dando curso por aí. Né? Já queria empreender naquela época. Não, pelo amor de Deus, arranja um emprego normal e sossega. Para com esse negócio de ficar viajando por aí, né? Você tem família, você tem filho. É difícil, né? Meu ex-marido também não me apoiava muito. O negócio era arranjar um emprego. Então, e nem os amigos, as amigas, ninguém que você pudesse... Você sabe que eu andei pensando sobre isso? E eu não tinha muita amiga na época, nem amigos. Eu não sei se era pelo meu jeito, eu não sei se é porque eu era casada e o fato do casamento... Isola, né? Isola a gente. A gente ser casada... A gente isola, principalmente quando a gente tem um casamento com uma pessoa que a gente tem muito impasse, né? Lembro que na minha época de casada também eu fiquei bem sozinha. Eu era sozinha. Eu resolvia as coisas da casa sozinha. Eu resolvia as coisas que eu queria fazer sozinha. Então, eu acho que eu era... O pessoal fala assim, Adriana, você não tem medo de ser sozinha hoje? Não, eu era sozinha naquela época. Adriana, você viveu numa época... em que quando a pessoa descobria uma chave que dava sucesso em alguma coisa, era melhor você guardar aquilo e não compartilhar. Tinha isso ainda. Porque você queria ficar para você, só você dominar a situação. Era o segredo. O segredo fica para você.
muito recentemente, as pessoas aprenderam que compartilhar o que elas sabem é positivo para Isso. ela, como carreira, como gerar autoridade, como ser referência, gera networking. Então, a gente muito recentemente aprendeu, e inclusive a gente está fazendo isso aqui nesse Sim. podcast, Exato. muito recentemente a gente aprendeu que compartilhar permite a gente gerar novas oportunidades. Mas essa realidade ela não existia 15, 20, 30 Não. anos atrás, né? Não. É algo que eu sempre gostei de foi compartilhar, né? Odri, e caindo nessa conversa que o Flávio puxou, conta um pouco pra gente. Eu sei que você dá aula para mulheres em vulnerabilidade de inteligência artificial. Foi Conta que- pra gente é. aí o curso que você deu, como que foi, o que você ensina, como que ajudou essas mulheres, porque eu acho que é um lance bem legal pra gente trazer para as pessoas que estão querendo empreender, para as mulheres que estão querendo empreender. Fala um pouco pra gente. Eu acho que para a gente sair dessa bolha, a gente tem que quebrar várias barreiras, né? Ainda mais mulheres que vêm de famílias onde não tem o apoio, nem o apoio do familiar, nem o apoio do companheiro. Ela tem que ser ela tem que ter isso como propósito de vida, ela querer fazer diferente, e acreditar nela, porque sempre vai ter alguém falando que ela não merece estar ali, que ela não deveria estar ali, que ela não deveria estar fazendo isso, que ela deveria estar em casa. É. Até hoje eu ouço isso, gente. Alguém me fala isso. Então, imagina as mulheres que estão em situação de mais vulnerabilidade. Hoje mesmo eu peguei um Uber que ele falou, Adri, eu tive que pedir para minha mulher começar a trabalhar e realmente agora os dois são empreendedores. Eu falei, mas isso é muito raro, você ter um companheiro que realmente te impulsiona e te bota para cima, pode falar, não, você é capaz, eu vou te pagar um curso, você vai fazer e você vai empreender. Hoje não, a mulher tem que implorar para fazer um curso, para daí ela conseguir sair da zona dela de não ter ganho nenhum, não ter renda nenhuma, e aí ela fica submissa à família, ao marido. Essa é a grande realidade das mulheres no Brasil, gente. Né? Eu acho que a ficha caiu um dia, eu morei um tempo no interior, em Paraibuna, e durante a pandemia, uma moça que trabalhava comigo em casa, ela chegou toda feliz porque um dos filhos dela ia parar de estudar. 2, na verdade, iam parar de estudar. Com 14 anos. E aí ela chegou feliz, ai, Diana, graças a Deus, eles vão parar, vão trabalhar comigo na roça, e que ótimo. Eu fiquei assim, mas, poxa, por que isso é motivo de felicidade? Ela, Adri, eu só tenho um celular em casa. Eu tenho 4 filhos. Um estuda de manhã e estuda à tarde. Eu não tenho celular para todos eles. Essa é a realidade da mulher. Agora, nesse contexto, você está envolvida aí com essa Organização Mulheres do Brasil, né? Eu criei um treinamento para a Rede Mulheres Empreendedoras, RME. Que está dentro da organização. Como é que está funcionando isso hoje? A RME é uma rede, né, de mulheres empreendedoras criada pela Ana Fontes. Tá. Então, eles têm várias linhas de apoio para mulheres empreendedoras, vários cursos fantásticos, aliás. Desde como ser influenciadora digital. Que legal. Desde o básico, sabe? Para aprender a cuidar do dinheiro. E numa linguagem bem básica. O módulo que eu dei, é um curso bem extenso, mas eu dei um módulo que era sobre inteligência artificial, onde eu ensinei desde o zero ferramentas, como criar um negócio desde o zero. Então, desde ferramentas de como fazer um plano de negócio. Será que esse negócio é viável? Então, tem ferramentas no mercado que você coloca lá a sua ideia e ele já sai com um plano, com análise SWOT. Nossa, que ferramenta é essa? Conta pra gente. Muito legal. Isso, Gente, agora eu não me lembro o nome, depois eu passo aqui para vocês, então- porque eu comecei a usar muito também. Porque eu vejo assim, hoje, né, e Dri, Flávio, a gente está falando tanto de IA, o chat GPT está bombando, todo mundo tá assim, perguntando, poxa, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Por exemplo, ontem eu aprendi que com o chat GPT, se você fazer lá uma parametrização, você pode criar um personagem. Não, eu sou um professor de IA. Sim. Aí depois você pode colocar documentos para alimentar o conhecimento, para ele não ir na web, ficar pesquisando tudo, só ir naquela base, nos documentos você está colocando. Então, são ferramentas extremamente maravilhosas que podem nos ajudar a melhorar a nossa produtividade no dia a dia. Qual que é a sua visão de IA? Conta pra gente como é que você está fazendo isso para ajudar as pessoas a desenvolver esse tipo de ideia. A ideia desse curso em especial, quando me convidaram, né, que eu sempre falei de IA para o mundo corporativo. Eu nunca tinha falado de IA para pequenos empreendedores, pequenas empreendedoras, né? Só que são milhões. São milhões, exato.
E aí eu falei, poxa, mas como que eu posso... Daí eu fui pesquisar assim, qual que é a dor da maioria, ainda mais da mulher empreendedora? Tempo. Tempo. Ela tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que trabalhar fora. Muita tempo. coisa. Então, como que eu posso ajudá-las a ter tempo para fazer essas coisas? Reduzindo o tempo do empreendedor. Então, vamos diminuir o risco do negócio? Fazendo uma análise de negócio. A maioria delas não faz análise de negócio. Então, essa ferramenta, depois eu compartilho com vocês, que agora faz tempinho. Eu acho que eu tenho até no meu celular, que você já passou para mim uma vez. Isso. O que ela faz? Ela faz uma análise SWOT, porque tem vários estudos lá que eles pegam do mercado. Então, vamos supor, eu quero abrir uma loja de roupa ecológica. Já tem vários estudos lá de qual é o tamanho desse mercado, de diferenciais que outras marcas usaram. E dados do Brasil. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Essa é mundial, bom. tá? Não é só do Brasil. Tá. Então, mas aí já é um... Sim. Imagina, então assim, É uma olha... referência, né? Aí você pergunta assim, que diferencial que eu posso colocar na minha marca? Ele dá os diferenciais que você pode colocar. Que legal. Eu usei em tempo real para uma moça no curso que ela comprou uma chácara e ela queria explorar a chácara. Para fazer o que? Eventos? Ela não sabia que ela queria, aí que a gente foi explorar. E aí o que deu de resultado? Deu várias coisas, desde turismo rural. Olha só. Essa ferramenta Que ela é legal. gratuita? Bacana. E depois que a gente terminar aqui, depois da gravação, É, a gente vai dar um jeito de vamos passar o olhar. link Foi pro muito pessoal. legal. Desde turismo rural, ensinar crianças a plantar. Deu uma ideia muito legal que era você dividir o espaço e alugar um espaço para quem quisesse plantar. Deu umas ideias bem diferentes, assim, sabe? E aí ela falou, nossa, Adriana, abriu minha cabeça, que eu tava pensando só para usar para Airbnb. Para Airbnb básico. Para alugar e o básico. Ou para também. chácara, né? Alugar final de Sim, semana, sim, aquele padrão. fazer, Você sim. fez deu né? Explodiu minha cabeça, que eu falei, eu não. Olha só, você tem aqui nós empreendedoras somos muito sozinhas, a gente não tem com quem trocar ideia. Não tem com quem trocar ideia e muitas vezes a gente não sabe nem o caminho a seguir. Você citou aí o uso da IA no ambiente corporativo. O que você tem visto de soluções ou você tem desenvolvido de soluções de IA no mundo corporativo? Dá para a gente alguns exemplos de soluções que você tem feito? Eu acho que a questão é que tem... na verdade, o petróleo para a gente criar IA está no mundo corporativo, porque os dados estão no mundo corporativo. Sim. As É isso startups, Sem de repente, dúvida. elas têm as tecnologias, mas IA elas sem não têm o dados, petróleo. Não, Porque os dados estão IA sem retidos dentro da dados, empresa. IA sem Exatamente. dados não vive, certo? Mas aí eu vou fazer uma provocação aqui, que é o seguinte. Os decisores dessas grandes empresas, eles estão realmente com muito receio de serem mais... de avançarem com uma IA e trazerem algo mais original. Por quê? Do que eles mesmos? De serem descartados? Exato, de errar. De O errar. medo de errar. Medo de errar. O medo de errar. Porque por os exemplo, projetos de IA não são baratos, a gente não falou. são baratos. Você corre o risco de não dar em nada. Né? Então, você tem que ter 3, 4 projetos para, de repente, te dar um retorno excelente. Sim. Né? Só que você tem que trazer realmente para começar a mudar o jogo da sua área. Então, por exemplo, uma empresa aqui que eu trabalho, eles criaram uma inteligência artificial para LGPD, de uma indústria gigantesca. Tá. Conseguiram reduzir o tempo de análise de risco, né? Sim, de fazer LGPD. o Toda vez que chega... todos aqueles processos. Exato, que normalmente leva Que semanas. são complexos fazer aquilo. Exato. Nossa. Chegou um contrato novo, será que ele está correndo? Será que a gente está correndo algum risco? Aí ela corrige o contrato. Não corrige. que Ela analisar identifica os os riscos, riscos. e reduz em Tem que 80% o analisar, tempo de Iná, análise. Nossa, para que ver legal. as leis todas. É. Porque a gente tem que seguir, né? Hoje temos uma ANPD no Brasil, né? Que é a Agência Nacional de Privacidade de Dados. Exato. Temos a LGPD e se chega um contrato novo na empresa, você tem que analisar. Então, você desenvolveu uma solução para fazer Não, essa é uma avaliação? das empresas que eu represento, né? A Sim. gente, como eu falei, que eu criei recentemente junto com uma sócia, que aliás foi a Iná que me apresentou. Sei. A Iná. A Iná que me Fazendo apresentou. conexões. Foi mesmo. A Iná que me A Iná. apresentou, na verdade, essa empresa já tinha me convidado para trabalhar com eles como head de sales, né? Ótimo. E eu falei, poxa, por que eu não vou prestar esse serviço? Mas eu sozinha já faço tanta coisa. Eu falei, vamos trazer as amigas, então, para a gente compartilhar disso. E criamos uma outra empresa chamada Smile, onde a gente presta serviço representamos empresas de inteligência artificial para o mercado corporativo. Tá. Então, hoje eu estou representando a DataH aqui no Brasil. Ele é uma empresa brasileira, é uma empresa formada por brasileiros que fica no Canadá. Né? Ela é responsável pela criação do carrinho, daquele carrinho autônomo do iFood, da empresa Simcar.
Então, a Sincar faz parte do grupo DataH. E esse projeto é deles, da DataH. Eles que criaram esse projeto aí dentro desse grande cliente. É um cliente, assim, gigantesco, tem mais de 20 mil funcionários. Agora, como é que funciona? O problema de negócio que ele resolve é análise de contratos para ver se está aderente ao LGPD ou não. Exato. É isso que ele faz toda essa análise e tem 4 ou 5 agentes diferentes. Tá. Então, a gente vai passando por... Porque... Às vezes as empresas querem uma única inteligência artificial que resolva todos os problemas. Ah, é um isso problema também muito é complexo. Muito comum. É comum. Isso não existe. Não existe. Aí, não, qual não que é a existe. ideia? A criação de multi-agentes. Então, um agente faz um pedacinho, né? Eu faço um pedacinho e mando o outro para a Iná. A Iná resolve o pedacinho dela e manda para o Jorge. Entendeu? E no final, a gente tem um produto final. E a mesma coisa com a inteligência artificial. Você desenvolve um agente que é muito especialista na análise de determinadas funções. E aí, você passa por uma outra IA que vai analisar, por exemplo, a parte de tecnologia. E passa por uma outra IA que vai analisar a questão jurídica. A outra vai analisar risco. E no final você tem isso Tem um completo. score de tudo. É um time de Exatamente. agentes. É um time de agentes. Por isso que chama multi-agente. E vai Tá. se falar muito disso ano que vem. Essa questão de multi-agentes. Porque todo evento que eu ia sair extremamente irritada. Que todo mundo queria uma IA que fazia tudo. Porque o pessoal vai lá visitar o Walmart... Vai visitar a Amazon, que faz isso há 20 anos, e acha que nasceu do nada essa inteligência artificial. Não nasceu do nada. São várias equipes diferentes estudando há anos, mesmo esse carrinho da Sincar. Né? Eu lembro quando eles começaram o projeto há mais de 10 anos atrás. Não tinha ainda, não se falava em carros autônomos como se fala hoje. Aí hoje está todo mundo falando nisso, mas eles começaram há mais de 10 anos. Agora, estou pensando aqui, como a gente está nesse mundo de multi-agentes, então a Iná vai desenvolver o agente dela, eu vou o meu, o Flávio o dele, o seu. Como é que esses agentes vão se comunicar entre eles? Não vai ter que ter padrões? Tem. Não vamos ter que ter... Porque senão vai virar uma confusão de agentes. Eu brinco. Isso também aconteceu com a RPA. A gente tem que ter uma orquestração disso tudo. Como é que fica isso, O Adri? RPA também, a gente teve essa fase na questão de os robôs, né? Os robôs, eles tinham que ter uma orquestração. Eu brinco assim, não adianta só você colocar o projeto e você não medir a efetividade dele, se ele está entregando o que ele deveria entregar e se os agentes não estão batendo no outro. E se os robôs não estão batendo no outro e derrubando um outro. Porque nós pegamos um projeto num cliente, quando a gente entrou, que um robô tirava o outro do ar. Olha só. E Isso as é muito máquinas comum. entravam em looping. Isso é comum. Porque ninguém colocou uma orquestração. Então, o que eu coloco? Tem que ter um chefe. Gente, o conceito é muito simples. Na verdade, quando você tem uma área, não tem um gerente que orquestra como as pessoas vão trabalhar? Um líder. Exato. A diferença é que agora o gerente, ele tem ser humano trabalhando para ele e ele tem toda uma equipe digital que está na nuvem trabalhando para ele. Como que ele vai gerenciar essa equipe digital? Essa equipe de agente, essa equipe de robô? Através de dados. A gente tem que analisar se ele está entregando, né? E tem um orquestrador que é inteligente também. Então, esse orquestrador vai gerar dados e vai impedir que um fique atropelando o trabalho do outro. Então, é toda uma estrutura um pouco mais complexa do que simplesmente a gente tinha antes, que era um robozinho aqui, um outro ali, né? Então, empresas que têm 2.000 robôs rodando hoje, ela tem que ter um orquestrador. Sei. E se a pessoa tem interesse, a pessoa que está aqui conectada e está vendo esse papo super legal aqui sobre IA, tem interesse em começar a desenvolver uma carreira para ser um desenvolvedor de agentes. Por onde ela pode começar? Acho que a gente tem tantas carreiras hoje para escolher, né? A gente pode empreender, a gente pode ser desenvolvedor trabalhando de casa, Sim. né? A gente pode, como minha filha, trabalhar com blockchain. Então, a gente tem tantas áreas. Eu acho que a grande questão é entender qual que você realmente se identifica e não focar naquela que te dá mais dinheiro, né? Sempre ficar, vamos ver qual dá mais dinheiro e tudo mais. E aí, tem muito bootcamp gratuito. Você pesquisar na internet, bootcamps, né? Tem muito... O que é bootcamp? Você se cadastra e tem uns desafios. E aí, lá tem as aulas. São portais que tem as aulas e tem os desafios. À medida que você vai evoluindo nos desafios, tem alguns bootcamps que tem empresas olhando e eles te contratam depois. Isso é bem legal. Eu mesma tive uma colaboradora que o marido dela queria começar na área. O marido dela, gente, era aquela pessoa que carregava caminhão. Caminhoneiro. Não era caminhoneiro, só carregava. Ele carregava. Ele era carregador. Ele só tirava, Carregador. ajudava, exatamente, Tá. só isso. Tirava, eu acho que menos que o salário mínimo por mês. E aí ela falava assim, Dri, ele é tão inteligente, será que a gente não consegue ajudá-lo a entrar nessa área?
E aí ele começou a estudar. Olha, uma pessoa que nem, como você coisa. falou, não tinha tanto domínio de matemática. Isso. Uma pessoa que não teve uma boa base educacional, com muito esforço. A gente começou, mas aí vem também essa questão de ter pessoas que te apoiam, né? E de A querer, gente, né? De querer. E de Acho querer. que tem os dois lados. É. A gente via que ele queria e à medida que ele queria, a gente queria Queria ajudar. Queria que ele evoluísse. E a gente conseguiu tirar ele dessa vida. Então, hoje ele virou um UX. Foi a área que ele escolheu. Né? Então, ele foi pegando esses bootcamps, aí ele passou num estágio, ele é negro, passou num estágio realmente, assim, que deram, né, uma oportunidade para pessoas negras. Olha que transformação de vida maravilhosa. Adri É por trouxe isso uma que eu coisa. trabalho. Quando eu vejo esse tipo de transformação, eu Você falo fala, assim, vai funcionar. é o meu propósito. Adri trouxe uma coisa que eu acho que a gente ainda não falou aqui, que são esses eventos. Acho que a gente ainda não falou sobre os eventos, não né? falamos. A Adri gosta muito desses eventos. Todo final de semana a Adri tem um evento. Um Ou ela é hackathon de jurada do jovens. evento, ou ela tá no falamos. evento. A Adri adora evento, né, Adri? E conta um pouco assim, ó, o que é legal ir num evento de tecnologia, ir num bootcamp, o que é legal? Por que é legal participar Campus Party, sabe aqueles eventos? Você vai até montar barraquinha, Exato. aquela coisa toda. Eu acho que para um jovem que está muito distante, ele fica se perguntando. Olha só, uma vez eu fiz uma viagem para o Nordeste e tinha uma mãe, era a mãe e a filha. E a filha falou assim, eu sempre gosto de conversar com o jovem e perguntar qual é o sonho dele. O que você quer ser quando crescer? Esses jovens de 11, 12 anos, né? O que você quer ser quando crescer? E eu nunca tinha ouvido isso. A menina falou assim, eu quero ser dona de empresa de tecnologia. Que massa! Caramba! Que maravilhosa! Específico, pra mim. Sabe o que a mãe dela falou? Ah. Ai, para de ser louca, menina. Nem existe gente assim. Prazer. Sou eu. Eu tenho 2 empresas. Prazer, né? O sonho da sua filha não é tão maluco assim. É totalmente, né? Possível. Então, para você ver como tem pessoas no mundo que realmente, às vezes, não entendem seus filhos. Eles têm sonhos. Né? O meu é sócio mesmo. Ele veio de uma família bem simples. E ele falava, quando ele estudava tecnologia naquela época, a mãe dele achava que ele estava vendo pornografia na internet. E falava assim, moleque, vai trabalhar na obra com seu irmão. Larga a mão desse negócio aí de ficar no computador. Mas como ajuda os eventos? E aí vem a questão dos eventos, né? Então, eu acho assim, se você procurar hackathons, são os termos, hackathon. Depois a gente precisa escrever como coloca hackathon. Hackathon, para pesquisar na internet, hackathon, tem muito hackathon. E tem bastante os SWs, né? SW são Startup Weekend, onde os jovens vão e criam uma empresa do zero em 36 horas, ou 35 horas. No final de semana, a gente cria uma empresa. E são pessoas que não precisam ter base tecnológica nenhuma, não precisam... Não importa se tem graduação, se não tem, não importa. Eu tô até num grupo que foi você que me colocou no WhatsApp. Chama SW? Startup Weekend. Startup E Weekend. qualquer um Isso. pode se candidatar Qualquer para participar e fazer parte de um projeto piloto desse tipo? Exato. Pode. E aí eles montam as equipes lá. Então, por exemplo, eu sou um jovem lá de 18 anos e tenho muita vontade de empreender, Exato. mas eu não tenho um sócio. Você vai num evento assim, lá você encontra uma equipe que pode empreender junto, né, Adri? E nos hackathons tem muito olheiro. Então, às vezes você vai num hackathon, você desenvolve uma solução. Né? Não estou conseguindo emprego na minha área, porque onde eu trabalho, eu não tenho network, eu não conheço gente, eu não estou conseguindo emprego, não estou conseguindo me recolocar. Fiz um monte de curso e não consigo me recolocar. E aí você vai lá, desenvolve projetos legais. Tem muita gente lá que fica de olho naquelas pessoas brilhantes que estão lá desenvolvendo projetos. Olha, para você ficar 48 horas sem dormir para desenvolver uma tecnologia, gente muito... Não precisa ser boa, precisa ter persistência. Isso, Determinado. E é isso que a gente quer, a gente com garra e persistência, porque o resto a gente aprende. Né? Sim, e agora no mundo das startups que você tem sido envolvida, você tem, né, empresas, etc. O que você considera hoje importante para uma startup dar certo no mercado? Olha, não ficar sozinho. Não ser sozinho. Se apoiar, tem muitos programas de aceleração e não ter certeza de nada. Porque normalmente o empreendedor, ele tem um sonho e ele criou aquela solução. Primeiro, ele acha que aquela é a melhor solução do mundo. E às vezes eles não validam adequadamente isso com o mercado. Melhor solução, produto, isso marketing me ensinou. Produto só é um produto quando alguém paga por ele. Sim. Se ninguém pagou por ele, você criou só um Ele código. tem que resolver algum problema real.
Mas alguém tem que pagar por ele, né? Porque às vezes também você desenvolveu, na sua cabeça... Resolve o problema, mas ninguém paga por ele. Não é um problema que está gerando desconforto, que alguém venha pagar. Exato. Aí você fala assim, é um problema, todo mundo tem essa dor? Tem, mas as pessoas pagam para resolver. Pagar para resolver? Não. Sinto muito. Poxa, você sabe que esse ponto... É interessante isso, eu tinha pensado nisso. Esse ponto que a Adri está levantando, você me fez lembrar uma vez de um livro do Steve Blank, que é um cara que foi o idealizador do Canvas. Sabe aquele modelo que a gente cria de Canvas? Para saber quem que é o produto, quem que é o cliente. Sim. Isso do Vale do Silício. Ele foi professor da Stanford. O nome dele é Steve Blank. E ele colocou uma das coisas que eu queria ouvir a sua opinião, Adri, que é o seguinte, que uma startup morre, você está falando isso agora, porque a startup, o fundador da startup, ele é apaixonado pela solução e não pelo problema. É isso mesmo. É isso aí. E aí, o que você acha disso? Você tem visto isso no mercado? Eu perdi 2 sócios por causa disso. Porque eles, tecnicamente foi desenvolvida a solução, né? E quando a gente foi para o mercado, tinha toda uma questão de concorrência, todas umas questões que a gente não tinha levantado ainda. Que eu falei, gente, esse produto não vai dar para vender. Vamos ter que fazer outra coisa. Nossa, não, mas nossa, eu gastei não sei quantas horas, é meu filho. Como assim você está falando que meu filho não serve para ninguém? Parecia que eu tinha batido neles, né? Eu falei, gente, startup é isso. A gente chama de pivotar, né? Sim. Então, olha, não deu certo, vamos recriar outra coisa e vamos pivotar a empresa e tentar um outro modelo de negócio, vender de outra forma. E normal. Agora, quem não está aberto a isso, né, e não faz esse estudo. Então, assim, eu acho que todo startupeiro tem que ter alguém que tem estudado marketing. Tá. Ou ele mesmo tem que estudar do marketing para ouvir o cliente. Ok. Porque eu me preparei para ouvir o cliente. Dói alguém falar que seu produto não serve para nada, que ele não compraria? Dói. Mas é melhor doer e você não gastar o seu dinheiro e seu esforço nisso do que você gastar 2, 3 anos nisso. E as pessoas se protegem. A fase de validação é onde o menos empreendedor sai para a rua. Empreendedor novo de startup. Já quem é mais a validação, a startup já está pronta. Para saber se o cliente você saber se ele vai você comprar pode vender. aquilo ou não, né? A validação é você saber, tem mercado? Eu criei um modelo negócio SaaS. As pessoas compram nesse modelo. Pagariam por isso? Não, eu preciso de uma consultoria para isso. Então, SaaS não serve. Se você tem que dar uma consultoria, SaaS não serve. Então, você tem que validar ponto a ponto. Como é o processo de jornada de compra desse cliente para ele adquirir seu produto? Primeiro, ele paga, ele compra da forma que você está tentando vender, né? Agrega valor para ele a ponto dele ficar com você bastante tempo, ou não, você só vende projeto. Então, tudo isso tem que ter um estudo para você entender se o negócio é bom. Sim, e esse estudo que você está falando, nessa sua trajetória, qual foi seu maior fracasso profissional? Foi. Qual foi? Foi na Sonda, eu tive, na verdade, quando eu tive minha filha. Sei. Acho que quase ninguém sabe. Vou contar umas coisas aqui que quase ninguém sabe. Quando eu tive minha filha... Legal. Olha, gente, vamos lá. Inédito. Quando eu tive minha filha, e eu fui eu estava na DGL, que foi o primeiro provedor, né? Sim, de internet que você comentou. Eu era uma pessoa, gente, que... Eu andava muito de bicicleta. Eu andava 80, 100 quilômetros de bicicleta. E eu quase perdi minha filha quando eu fiquei grávida. Eu era uma atleta. E aí, isso há 30 quilos atrás. Sim. Né? 30 quilos atrás. E aí, eu quase perdi minha filha, eu tive a ideia de criar... E nenhum médico me explicava direito o que eu podia e o que eu não podia fazer. Eu fiquei assim, caraca, gente, eu posso andar de bicicleta? O médico falava que podia, o outro não podia. Eu posso fazer esporte de alto impacto? Um falava que podia, o outro não podia. Aí eu criei um portal chamado Saúde Forma, que eu desenvolvi em casa. Eu nem tinha notebook. Meu ex-marido tinha notebook, eu desenvolvi eu codando em casa, nas horas vagas, com a minha filha pequena. E virou um sucesso, assim. Virou um sucesso da UOL, tem interesse nele. E aí eu fui pra Stefanini. Stefanini, lá com o Marco Stefanini. Exatamente. Aí lá na Stefanini eu acabei de desenvolver, foi onde eu conheci o Marco, até pessoalmente, ele ficou maluco, falou, nossa, essa menina desenvolveu do nada um portal, né? E aí eu saí, fui pra Sonda, e a Sonda, na verdade, a gente começou a vender os primeiros projetos da Sonda, porque eu ia na visita e falava de um portal, que foi eu que desenvolvi. A gente tinha parceria com o personal trainer,
parceria com academia, personal trainer especializado em cardiopatas, em mulheres grávidas. Olha, que legal. Porque eu coloquei saúde e forma, porque o objetivo não era a forma, era mais a saúde. E ninguém falava disso naquela época, em 99. Nossa! Imagina! Em 99 eu tava tirando a minha carta. Então, Eu apareci em revistas, né? E eu falei, eu tinha porque uns 24, 25 anos. Era aquela época que eu era insuportável, né? Daí subiu o ego lá em cima. imagina isso aí como capa. Meu ego, sabe? De Subiu lá em revista. cima. Essa aí na revista Saúde, essas revistas aí de Sim. forma e não sei o que lá, o primeiro portal. A UOL se interessou, conheci pessoas interessantíssimas. E aí a Sônia falou, Adriana, vamos tentar capitalizar isso? Vamos tentar capitalizar. Eu, na época, não tinha estudado marketing ainda. Fiz lá um negócio fantástico, maravilhoso da minha cabeça, né? Que eu achei muito legal. Você falou sensacional. Que não era legal. Que pra época, na verdade, eu criei... Talvez fosse muito avançado. Foi à frente do tempo. Eu criei um marketplace para as empresas poderem vender soluções de saúde lá naquela época. Olha só. Só que as empresas falam, imagina, ninguém vai comprar pela internet. Você é doida. Imagina, Você alguém vai... estava antecipada há 20 anos. 20 anos. Pois é. E aí, contratamos a Sonda, investiu num vendedor. Nós fizemos uma campanha onde teve outdoors pela cidade toda de Campinas, falando do portal Saúde e Forma. E esse foi meu primeiro fracasso, porque eu não soube validar. Eu nem sabia que existia validação naquela época, que isso era importante. Não tive uma mentoria para me ajudar. É assim, e também eu não ouvia ninguém. Aí o portal saiu, foi desenvolvido, foi lançado, foi comunicado, só que ninguém comprava. Ninguém comprava. O mundo não estava preparado para fazer Não. uso da plataforma. Olha as lições que a gente pode tirar e olha a de um conexão negócio que tem como com o esse. podcast que a gente fez com o Portela, né? Porque a gente estava falando do Portela, a gente fez a mesma pergunta para ele, falando o que ele sugeria que a pessoa podia fazer para crescer, para virar um executivo e tal. E ele trouxe a visão de você estudar, de você se especializar, que é muito parecido com empreender, que você está falando aqui pra gente, que é cuidar, aprender, validar, Sim. pivotar, né? E ter um mentor. Né? E você vê que no mundo corporativo a gente precisa do mentor, e no mundo de negócios, como empreendedor, você precisa também de um mentor, né? Que hoje a gente chama de advisors, certo? Sim. Os advisors, eles são pessoas que vão que entram nas empresas para poder direcionar, isso mesmo, né? É porque a gente é tão envolvido com a nossa empresa, quando a gente cria uma empresa, a gente Fica é tão absorto. A gente Você se ficou apaixona. apaixonada pelo portal, não ficou? Pois é, fiquei. Então, assim, e a gente precisa de alguém que fala real. Olha, Adriana, no mundo real não funciona do jeito que você está vendo assim, não, viu? Ou fala, Adriana, eu tô com uma dúvida aqui, valida isso se realmente faz sentido essa sua tese. Certo. Né? São pessoas que veem algo que a gente não está vendo. E mesmo eu, com toda essa carreira, que já errei, já fali, já fiz muita coisa, quando eu decidi abrir a startup, primeira coisa que eu fiz, antes de abrir a startup, eu já tinha 2 conselheiros. Isso é muito bom. 2. E, gente, isso é bem importante a gente legal. falar, porque a gente às vezes não dá valor por mentor, para mentoria, né? Para uma pessoa que traga para a gente a realidade. E você vê que tanto no mundo do empreendedorismo quanto no mundo corporativo, a gente precisa disso, né, Dri? Você tem uma mentora, uma advisor maravilhosa, que eu amo de paixão, que é a Vivi, né? Tem, a Vivi. Uma CIO incrível. Beijo, Vivi, descoladérrima, né? Inteligentíssima, né? Maravilhosa. Super mulher de tecnologia, né? E a Vivi traz para você essas coisas, Nando Juma, assim, de dores e coisas que você tem que arrumar? Traz. A Vivi, eu acho que todos os mentores que eu trouxe, todos os advisors foram escolhidos a dedo, né? Um deles foi um que me viu falir esse primeiro negócio. Eu trouxe ele, resgatei ele, que é o Jax, né? Ele trabalha hoje no Grupo Padrão, né? Que é da revista Consumidor Moderno. Moderno. Ele, inclusive. Nossa, é uma dele, amizade né? de 25 anos, eu acho, né? 20 e poucos anos, né? A gente começa a fazer conta aqui. Mas, enfim, é uma pessoa que viveu desde quando, lá atrás, os erros que eu cometi, né? Então, ele tem uma visão de varejo, de mercado, à frente do tempo. Então, ele, para mim, é aquela pessoa que traz coisa à frente do tempo. Às vezes, o que ele traz, o hoje nem está preparado, o cliente de hoje nem está preparado para isso. A Vivi já me traz, realmente, pontuações. Olha, Adriana, será que isso aqui funciona assim mesmo? Ela já me bota no chão. Me faz colocar o pé no chão. Vocês fazem sessões de quanto tempo, Adriana? A cada 15 dias. Vocês Todos entram, eles. conversam uma hora e meia, e aí você fala todas as estratégias da empresa.
Normalmente eu levo as pautas que eu tô com dificuldade, ou que eu acho que, né? Ou simplesmente, olha, aconteceu isso, o que você acha que podia ter sido diferente? E aí ela fala, Diana, baseada na minha experiência, o varejo não funciona assim, porque ela tem experiência de varejo que eu não tenho. Isso é outra coisa, trazer pessoas que somam os conhecimentos que você não tem, né? Eu acho que vai muito da humildade também. Sim. Então, hoje eu tenho muito mais... Olha só que interessante, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu achava que eu sabia tudo. E hoje você entende. Eu tenho plena noção que hoje eu não sei nada. Aos 50. Que legal então, isso. mas esse desenvolvimento que você está contando aqui pra gente, maravilhoso, me vem uma coisa aqui na minha cabeça, né? Eu estou me colocando aqui na situação do seguinte: puxa vida, se eu quero empreender e começar e seguir essa rota que você está hoje, por onde eu começo? Sim. O que eu tenho que fazer? O que você recomendaria? Alguns passos. Sim. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O que você recomendaria para quem está aqui conectado aqui com a gente, que quer tirar do papel Sim. as ideias ou ideias que a pessoa tenha para abrir a sua primeira startup? Eu acho que primeiro, antes de abrir, procurar pessoas que já abriram, de repente no mesmo segmento que o seu, e validar essas dores se realmente fazem sentido. Certo. Né? Se expor, se abrir. As pessoas têm muito essa questão, eu vou abrir essa ideia para essa pessoa vai roubar a minha ideia. Tem muito excelente isso. ponto isso. Na verdade, se alguém vai roubar a sua ideia, ela é tão frágil que nem vale a pena você desenvolver. Que fofura. Já mata ela numa pancada. Pronto. Se eu tenho medo de compartilhar algo com a Ainá e vou achar que ela vai roubar amanhã... Pronto. Quer dizer, qualquer um pode roubar a sua ideia semana que vem, já não é uma boa ideia, porque você não tem diferencial nenhum. Sim. Começa por aí. Sim. Facilmente copiável. Facilmente copiável, né? Então, assim, eu só apresento minha ideia se a pessoa assinar um NDA. Não existe. Eu brinquei que antes de abrir a empresa, eu falei com umas 50 pessoas diferentes. Eu ia no LinkedIn, sério, eu ia no LinkedIn e falava, essa pessoa aqui pode me trazer uma luz. E aí eu falava, eu fiz esse projeto, né, no cliente tal, projeto fantástico, eu estou pensando em abrir uma empresa para explorar isso. Você pode me dar uma mentoria isso, né? de 15 minutos? Desse jeito. Você me dá uma ajuda de 15 Entendi. minutos? Eu preciso bater um papo com você. Eu fiz isso, eu acho que eu falei com mais de 50 pessoas e eu acho que umas 2 ou 3 só não falaram comigo. Para você ver como as pessoas hoje estão abertas a ajudar. E eram pessoas que você nem tinha relação próxima. As pessoas estão dispostas a ouvir ideias. Estão, exato. E aí eu ouvi de tudo, gente falando bem, gente falando mal. Isso, bom, esquece da ideia, esse tipo de coisa. Também. Exato. E aí eu falei, poxa, então vamos abrir. E agora, o que eu preciso? Bom, no caso, eu escolhi passar por uma aceleração. Uma aceleração, um programa de aceleração. Acho que é legal contar, né? O que é a aceleração? Aceleração é um... Para você chegar na aceleração, acho que como a Iná está querendo saber aqui, você teve que se preparar para ir para uma aceleração, ou seja, montar... Como é que você documentou sua ideia? Como é que você fez seu pitch? Durante a aceleração. Como é que você fez seu plano? Não, isso a gente faz durante a aceleração. Durante a aceleração. Porque a aceleração, Jorge, o Unidos passou por uma aceleração. Tá. Você chega lá meio cru. Chega e aí sem nada? você chega Sem nada. meio cru. Meio com a ideia. Só com a ideia. Tô com a ideia no coração. E aí... E a coragem. Pô, mas aí... isso mesmo. E aí Ideia, você coragem. participa Gente, você chega assim, sem nada? sem nada. Olha que fantástico, que oportunidade que todo Olha mundo só, tem e gente, ninguém vocês sabe. estão vendo aqui sem nada. É por isso que chama aceleração, né? Porque vai acelerar. Porque eu imaginava que para chegar na aceleração, Não. você teria que chegar com algo estruturado. Isso para você sobreviver à aceleração. Você Tá aqui a minha ideia. Isso Né? eu- Tá aqui a minha ideia, tá aqui não sei o quê. Eu, por exemplo, quando Então, fui acelerada olha que beleza. quando eu tive a aceleração do Unidos, eu já tinha o Unidos montado, já tinha... E aí, qual era a minha maior dificuldade como empreendedora? Era colocar preço. Eu não conseguia cobrar. Até hoje é uma das dificuldades que eu tenho, tá? Tô melhorando isso. Mas eu não conseguia cobrar, né? E aí você passa, Jorge, por um grupo de mentores, cada um especialista. Então, você é um cara especialista em tecnologia. Eu tenho sessões com você, onde eu apresento a minha solução e você vai falar, não, você vai fazer isso, 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 Tá. isso. Aí tem um cara de financeiro. O cara vai lá, são aulas mesmo, é um curso Entendi. que acelera a sua paga ideia.
Tem acelerações que são de graça, tem acelerações que custam uma fortuna. Você Eu vou dar a dica da Inovativa, que é um programa do governo fantástico e gratuito. Programa de aceleração Como é que chama aí? inovativa. Fala de novo. Programa de aceleração da Inovativa. Inovativa. Do governo federal. É uma iniciativa do governo federal gratuito. Você se inscreve. Muitas startups muito boas nasceram de lá. É um programa muito sério. Eu já fui mentora, né, desse programa. E aí é como a Iná falou. Então, semanalmente, você tem encontros onde você tem dever de casa para entregar. Uhum. Então, olha, essa semana você vai trabalhar a persona. Você vai identificar seu público-alvo, né? Na semana que vem, vamos falar de dinheiro, né? Como você vai cobrar. Quem vai ser seu cliente? Você falou a persona é o cliente. É o cliente, exatamente. Tá. Então, quem vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Exato. Isso. E cada semana é discutido uma coisa, né? Tá. E aí, no final do programa, você vai ter construído todo o seu modelo de negócio e qual é o seu produto efetivamente. Okay. Porque você passou por vários mentores e eles escolhem mentores que têm a ver com o seu negócio. Então, por exemplo, o meu era varejo. Então, vamos trazer pessoas que entendem de varejo, né? De tecnologia no varejo. É legal que você sai de lá com o negócio montado. Muito legal. E muitas vezes você sai de lá com o negócio montado e você já sai de lá com clientes e com pessoas que vão comprar a sua ideia. investidores. Com investidor. E como é que você valida o modelo de negócio? Você vai validando no mercado. No você mercado tem que falar com seus isso, potenciais clientes. Claro. E geralmente os mentores te indicam quem consegue validar para você. Ou seja, você vai ter que ir atrás da Claro, câmera. vai. Não, tirar a bunda da cadeira. Isso, é aula. Ir lá Isso. e buscar no mercado. Você compraria esse meu produto? Exato. Isso, você compraria Jorge. esse meu produto? Eu, por exemplo, Você tem que saí bater na casa de cada potencial cliente. Eu Não saí, por isso exemplo, do Unidos com um possível comprador do Unidos. Nossa, o cara que legal. me ofereceu comprar a marca Unidos porque ele era um hunter. Aí você não vendeu. Eu não vendi. Entendi. Ele me ofereceu 70 mil no Unidos e eu falei pra ele que o Unidos não tinha preço, porque o Unidos, na verdade, é uma coisa do meu coração. Você sabe disso. Sim. Que você um filho que você não vende. Filho não se vende. Não vendo. O Unidos, você sabe disso. Você participou do começo do Unidos. Sim. E você sabe o propósito que tem. Cara, o cara me deu mesmo 70 mil pra eu entregar pra ele todos os grupos. Eu tenho um grupo espalhado pelo Brasil inteiro, que a gente publica ainda a vaga, para eu entregar a base de cadastro. Sim. E para eu entregar a marca. E eu precisava trabalhar para ele como rosto Unidos durante 1 ano. Entendi. Você entrou em colapso. Tava pagando? Não, falei que não. Falei para ele, não tem grana isso. Porque você vendeu um sonho, né? Ali era um sonho. Eu acho que quando o empreendedor empreende... Então, vamos seguir o Exatamente. passo a passo. Vamos voltar no passo a passo. Então, aí vamos lá. você vai lá, fez essa questão do acelerador. Da aceleração. E aí? Eu, por exemplo, abri o CNPJ durante o meu programa de aceleração. Eu fiz outro, não foi esse da Inovativa, eu fiz o do Founder Institute, que é um programa de aceleração com método baseado no Vale do Silício. É um programa mundial. Então, a gente entra daí no portfólio deles como uma startup acelerada. É uma aceleração extremamente difícil, complexa. Tanto que a nossa turma começou com 43, acho que realmente se formou e hoje deve estar com umas 6 só. Nossa! É bem funil, complexo. Né? É um funil mesmo, Porque, no final das contas, a gente ganha o direito de uma segunda aceleração, caso eu queira, que é uma aceleração direto dos Estados Unidos para conseguir capital mesmo. Aí são os investidores. São os investidores. Agora a gente está falando muito de produto. Entra nesse ambiente de startup, oferta de serviço, de consultoria, de oferecer um novo serviço no mercado que talvez ainda não exista. Os investidores não se interessam muito por consultoria. Porque eles querem coisas... Escalável. Porque não é escalável. Eles têm mais interesse por coisas que são escaláveis. Então, tem alguns tipos de empresas que o investidor não tem muito interesse. Claro, mas nem chega a entrar no ambiente Dependendo da aceleradora. ideia, não. Não, você pode participar da aceleração independente disso, porque independente se é serviço ou produto, pode participar. Exato, porque você pode querer desenvolver o seu negócio e não querer investidor. Sim. Essa coisa de Só que aprender o processo. eu quero, porque uma coisa qual que é a diferença de você fazer aceleração ou não? Se eu não tivesse, olha, eu com toda a experiência que eu tenho, se eu não tivesse feito aceleração, que é um método que bota disciplina na gente, a gente tem entrega toda semana, eu levaria 1 ano para fazer tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz em menos de 3 meses. Olha, que legal. Então, você vai do ponto A ao ponto B muito mais rápido.
Então você vai direto. Se você fizesse sozinho, você ia fazer assim, fazer curva, errar o caminho, voltar, dar ré, sabe? É muito mais, sozinho é muito mais complexo do que você ter toda uma equipe, todo um aparato de mentor com experiência. Lógico. Então, eu sugiro que realmente quem queira abrir uma startup passe por um programa de mentoria. Ok. E eu ouço muito pessoas falarem, Adriana, eu entendo muito bem do meu mercado, eu não preciso de mentoria. Eu trabalho nisso há 30 anos. Eu fui mentorar uma pessoa que me falou isso. Ela me chamou para conversar e falou, Adriana, você está até me ofendendo falando que eu preciso passar por mentoria. Bom. E aí, como sair dessa? Aí faz seu negócio sem mentoria. O negócio é dele, o dinheiro é dele. O risco é dele também, né? Dri, e a gente tá chegando aqui no final, mas eu queria muito que você falasse assim, como que uma mulher, uma mãe, né? Uma mãe solo, aonde que ela consegue achar esses programas de mentoria? Onde que ela consegue achar apoio de mulheres, como o RME, da maravilhosa Fontes, né? Que eu sou... Você sabe que meu sonho é conhecê-la, né? E outros lugares que tem como uma mulher mesmo que consiga, né, se posicionar. Às vezes está no mercado, está tentando se recolocar, não consegue se recolocar. O que você dá de dica, assim? Eu acho que a gente tem que se apoiar principalmente em outras mulheres, porque tem programas... tem alguns poucos programas específicos para as mulheres, tem Venture Capital, né? Tem empresas, tem grupos que investem em mulheres, mas o que eu sugiro é se apoiar em outras mulheres empreendedoras. Por quê? Porque elas entendem suas dores. Por exemplo, poxa, eu precisei cuidar do meu filho e eu precisei me afastar uma semana. Eu precisei realmente por um mês. Então, realmente, eu ter a ajuda de outras mulheres que compreendem as dores de uma mulher é muito diferente, né? A maioria dos programas hoje de aceleração, eles estão tentando colocar mais mulheres para dentro. O Founders é um deles. Essa última turma tinha mais mulheres do que homens. Nossa, legal. Que legal. Eu acho que eles têm trabalhado isso muito fortemente. E mulheres são mais persistentes também. São os que mais ficam, no final das contas. São mais persistentes, por incrível que pareça. Enfim, então, assim, se apoie também. E aí, nesse grupo, por exemplo, né, eu encontrei várias mulheres empreendedoras fantásticas. Eu sei que se eu precisar chorar no colo de alguém, que às vezes a gente precisa chorar, né? Não são tudo flores, eu sei com quem eu posso ligar e não vai me julgar. Olha, eu tive que parar aqui por causa do meu filho. Se eu for bater papo com algumas outras pessoas, eu falo, Adriana, para com isso. Né? Filho, larga pra eu falar. Você vai parar sua vida por causa de filho? Já ouvi muito isso. Né? Então, assim, tem que ser realmente alguém que seja empático. E aí vem essa questão de... Acabei desenvolvendo essa questão da empatia. Então, hoje eu entendo melhor as dores de outras mulheres. E eu sei quais eu posso também contar. Então, outro ponto. Ter uma linha de apoio, ter pessoas que você pode contar, que são da sua confiança, uma rede de apoio. Isso tanto para homens quanto para mulheres. Homens têm outros problemas, outras questões também, né? Eu tenho amigos... Temos muitas questões aqui do nosso lado, né, Flávia? Eu tenho amigos... Flávia. A gente não percebe que essa união no lado masculino ela não existe igual no lado feminino. Você acha que não, e que tá crescendo. Porque os homens não abrem as suas vulnerabilidades. Eu não sinto. Homens não Vocês abrem. meninas, eu acho que o que você levantou um ponto... O sexo feminino é vulnerável por natureza, né? Até historicamente. A gente pode fazer um podcast específico para isso, porque assim, eu também sinto a mesma coisa, né? Jura? Eu sinto eu achei que vocês os homens são muito unidos. isolados. Os homens são muito isolados. Eu sofro muito com isso. E isolado, assim, eu percebo que vocês meninas, nossa, com esses grupos, aquele grupo e tal, não sei o quê. A gente começa segunda-feira já falando no grupo qual que é o encontro que a gente vai participar na semana, né, Dri? A gente manda, essa semana tem tal encontro. Essa semana, por falar nisso, tem acho que 2 ou 3 encontros. Nada. E na próxima semana tem mais 2, né, Dri? Não, e eu sei, olha, eu tô com um problema aqui, uma chora no colo da outra, sabe? E homem não tem, homem não tem o hábito, porque ele é criado desde cedo a não se mostrar vulnerável. Eu percebo isso, exatamente. Né? A Adri mentorou Unidos. A Adri mentorou Unidos. E aí eu acho que as pessoas no geral, né? Eu vou dar um exemplo. O meu sócio teve um problema quando a gente prestava serviço no cliente, né? E ele não contou pra ninguém. Ele começou a parar de entregar. Ele começou a atrasar, começou a sumir de reunião e todo mundo reclamando. E eu falando, gente, o que tá acontecendo com esse homem? Ele tava com burnout, com problema com o pai dele, o padrasto dele, sério.
Ele não compartilhou com ninguém, tentou carregar isso dentro do Avestruz. coração Nossa. dele. Põe o Com a cabeça cabeça pra dentro. dentro e fica com o corpo pra fora. Exato, com a bunda pra fora. Oremos. Oremos. É isso mesmo. Pô. No final, Né, Flávio? Desculpa. Mas mas é no isso. final, o que É. eu sugiro? Eu acho que não é para todo mundo que você pode expor suas vulnerabilidades, mas você ter um grupo de apoio que você sabe que você pode contar é um dos pilares super importantes que a gente tem que desenvolver hoje em dia para ser forte. Que massa, hein? Você sabe que agora eu começo a pensar em algumas organizações que eu acho que existem por aí que podem fazer esse tipo de trabalho dentro do ambiente masculino. E aí vem uma dúvida na minha cabeça, não sei a resposta. Será que organizações do tipo de maçonaria, tal, onde só tem... Elas têm essa mesma Cara, função. os maçons têm essa mesma função de eu impulsionar. acho, porque não existe maçom para meninas, né? Não, existe a... Só- Não, né? mais Só ou que menos. o processo existe, de né? entrada não é tão fácil como acontece com as meninas, né? Mas eu é acho de que fato a me gente veio não- agora Sim. esse tipo de Tem uma- organização. Tanto que similar. a gente brinca, esses dias estava até comentando que não existe maçom pobre, né? Porque Não. um ajuda o outro. Exatamente. O tempo inteiro. Ah, mas eu também, eu falo que eu não tenho amiga pobre. Porque todas as minhas amigas têm que ficar Tem que ricas. ser Se vai rica. andar do meu Pode lado, levar um tempo, a mas- minha prosperidade tem que transbordar para todo Claro. mundo. Olha que Senão não legal. faz Ela sentido. fala mesmo, ela fala. Olha que legal. Isso, Um dia eu liguei e pra ela, olha, cara, um dia eu liguei pra ela, triste, ela, amiga, pode parar. Eu não tenho amiga pobre, eu não tenho amiga perdedora. então, tem que ganhar. Porque o ambiente muda a frequência, né? Tem que Mas se ganhar. você tiver num grupo em que todas estão deprimidas, todas vão Tem que continuar ganhar. deprimidas por muito É isso tempo, aí. né? Não, pode ficar deprimida, uma hora. Sim. Passou uma hora, já deu pra Mas mim. Dri, diante disso, qual que é seu sonho atual? Ah, meu sonho atual, gente, de verdade, é que todas as mulheres possam colocar os seus filhos em boas escolas. Que elas possam viajar para onde elas quiserem. A Paris. Que elas podem ser o que elas quiserem, onde elas quiserem. Sejam donas de casa, sejam trabalhando com tecnologia, sendo psicólogas, não importa. E que realmente elas tenham essa prosperidade. Que Quando eu legal. falo que essa prosperidade que eu trago hoje, eu quero realmente que isso transborde para várias pessoas. Se eu não deixar o mundo melhor aqui, e isso realmente não se refletir tudo que eu faço, eu só entregar projeto, para mim não valeu a pena. Esse é o teu Muito legado. bacana. Que legal. Que legal isso, hein? Estamos acabando, então. É. Eu acho que foi incrível, Dri. Vem mais vezes. Você é Obrigada. maravilhosa, inspiradora, né? A sua história de vida é inspiradora, os ensinamentos são incríveis. Que bom ter você, que sorte a nossa ter você aqui. Né, meninos? Com certeza. Eu estou aqui super impactado. Então, primeiro que nós estudamos a mesma escola, fizemos a mesma faculdade, lá PUC de Campinas. Legal. Análise de sistemas, tivemos os mesmos professores. Eu vim de Americana, você veio também da sua cidade. E assim, eu adorei o seu sonho. Então, assim, o que eu puder fazer para te ajudar no seu sonho, estou aqui. Ah, eu que agradeço o convite. E eu acredito que esse episódio vai abrir a janela para muitas pessoas que têm uma ideia, que nunca cogitaram onde que pode essa ideia ser validada, qual o caminho. Eu acho que o que foi discutido aqui hoje pode ser muito interessante. Como impulsionar, né, Fábio? Independente de você ser do homem ou mulher, mas, enfim, existe um caminho, uma abertura, basta você ir atrás desses canais que você consegue validar a sua ideia. E a sua ideia é a realização do seu sonho, né? Então isso não aí. deixe a sua ideia guardada. Exato. Valide Líderes de valide impacto, né? Obrigada por mais um episódio. A gente volta daqui a alguns dias com pessoas incríveis. Obrigada, Dri. Beijo. Agradeço. Obrigado. Tchau, Um beijo gente. a Tchau, todos. gente. Tchau, gente. gente.